A Red Bull vive uma dualidade nesse momento. Realmente tem que privilegiar um dos dois pilotos. A grande tristeza é que realmente, desde o início do ano, eles vêm falando que nunca fariam isso. Mas aparentemente, o RB18 está assim nas mãos de Max Verstappen. E essa é uma situação de muita reclamação de Sérgio Pérez. Mas a Red Bull admite, pretende sim trazer o RB18 para características que Sérgio Pérez talvez goste um pouco mais. E será mesmo que isso pode acabar ameaçando os resultados de Verstappen e talvez até mesmo acabar abrindo portas para que a Mercedes comece a vencer algumas corridas no decorrer desse ano? É sobre isso que nós vamos falar agora na Hora do Piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e o carro da Red Bull neste ano de 2022 tem nos impressionado cada vez mais. A gente sabe que o RB18 é um carro extremamente diferenciado e em diversos momentos desse campeonato teve condições de ser o melhor carro disparado da Fórmula 1. E isso já é uma questão impressionante para quem no início do ano tinha um carro de baixíssima confiabilidade. A grande questão é que Sérgio Pérez, o companheiro de equipe de Max Verstappen, no início do ano tinha condições incríveis de batalhar inclusive por vitórias. O que foi o que aconteceu ali, por exemplo, no GP de Mônaco de Fórmula 1 e acabou gerando benefícios incríveis para a equipe Red Bull nesse ano específico. Benefícios esses que permitiram, por exemplo, com que os touros vermelhos se distanciassem no Campeonato Mundial de Construtores de Ferrari e da Mercedes. Mas após algumas atualizações extensas do RB18, percebeu-se que esses desenvolvimentos tinham a condição de colocar Max Verstappen mais à frente do grid. Mas isso também fazia com que Sérgio Pérez se sentisse muito mais desconfortável com o monoposto da Red Bull. Max Verstappen acabou dizendo muitas vezes que o carro não era feito para ele e muito menos para Sérgio Pérez. Era um consenso entre os dois pilotos, mas o piloto mexicano colocou a boca no trombone e acabou dizendo que sim, a Red Bull aparentava privilegiar um dos dois pilotos. Agora, o que acontece é que Christian Horner começa a conversar com Sérgio Pérez sobre a possibilidade de modificar o carro da Red Bull, trazer algumas atualizações que se adequem melhor ao estilo de pilotagem do mexicano. E essa mudança de foco, com certeza, pode acabar gerando prejuízos ou pelo menos consequências para a equipe Red Bull nesse ano de 2022. É claro que eu já falei um pouco mais sobre isso em outros vídeos. Esse vídeo é um aprofundamento, uma notícia nova que eu venho para trazer e inclusive até relacionar com outras equipes do grid para você não perder vídeos como esse aqui. Já se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações para não perder mais esses vídeos. Christian Horner, que é o chefe da equipe Red Bull, admitiu que sim, foi sair com Sérgio Pérez, jantar na verdade, com o piloto mexicano. O jantar tinha como principal intenção conversar com Pérez e entender exatamente o que estava acontecendo, para que o piloto pudesse voltar a ter o mesmo ritmo que tinha desde o início do ano. É importante nós nos lembrarmos de uma coisa importantíssima. Até então, nas últimas 5 corridas, se eu não me engano, a Mercedes foi a equipe que mais pontuou em todo o grid da Fórmula 1. A equipe vitoriosa em pontos nesse grid especificamente, inclusive à frente da própria Red Bull, que venceu recorrentemente. Isso tudo é justamente culpa do próprio piloto Sérgio Pérez, que não está tendo condições de se aproximar nem mesmo da equipe alemã. E por isso que Christian Horner foi conversar com ele nesse jantar, entender exatamente o que está acontecendo, para que possa acontecer alguma coisa, ou pelo menos fazer o possível para que Pérez pelo menos volte a ser o piloto que ele era antes, através de acertos ou até mesmo algumas mudanças no carro. Acho que só precisamos encontrar um acerto que dê a ele essa confiança. Jantei com ele para conversarmos sobre o que faltou nas 2 últimas corridas para ele. Ele é muito claro sobre o que quer do carro e espero que possamos ajudá-lo a conseguir isso para que, então,
ele comece a voltar ao jogo. Espero que o que está em andamento possa ajudá-lo. No fim das contas, o que realmente fica e que muitas pessoas acabam dizendo é que Max Verstappen é apenas mais veloz do que Sérgio Pérez, simplesmente porque ele é mais talentoso. Muitos dizem isso, mas no fim das contas não é muito bem assim o que realmente acontece na prática. Não que Max Verstappen não seja mais talentoso que Pérez, mas nós podemos ver em alguns GPs Sérgio Pérez tendo condições de realmente andar à frente do piloto holandês em diversas corridas, o que demonstra que o mexicano tem sim condições de acompanhar Verstappen. Veja as pole positions, por exemplo, que o piloto mexicano conseguiu fazer em cima do piloto holandês. Aquilo lá foi incrível e demonstrou que sim, quando o Pérez tem um bom carro, ele tem condições de levá-lo ao limite e bem próximo inclusive de Max Verstappen. O grande problema na minha visão, na verdade, é que justamente o próprio Verstappen acaba tendo um estilo de pilotagem muito mais agressivo e diferenciado do que o próprio Sérgio Pérez. Enquanto o Verstappen gosta de um carro extremamente arisco na dianteira, ou seja, que acaba entrando nas curvas de uma forma muito mais veloz do que o normal, Sérgio Pérez gosta de um carro mais equilibrado, a traseira mais no chão, não tão arisco dessa forma, o que a maioria dos pilotos gosta também. Lewis Hamilton é um desses pilotos, que também gosta de um carro um pouco mais equilibrado. No fim das contas, o errado da história, entre aspas, é justamente o próprio piloto Max Verstappen, que por ser muito mais veloz do que seus companheiros de equipe, acaba levando essas modificações do carro para a parte dele, né, para o lado dele. Mas a gente pode perceber com toda clareza que no fim das contas, esses pilotos que estão contra Max Verstappen, ou pelo menos são companheiros do piloto holandês, acabam sofrendo por conta de um estilo de pilotagem muito peculiar de Verstappen no fim das contas. Realmente o que parece é que a Red Bull precisará voltar a ter novas atualizações que agradem Sérgio Pérez. Mas como são estilos de pilotagem opostos, a gente pode ter alguns problemas por aí, inclusive de Max Verstappen começar a perder um pouco de rendimento, não apenas quando comparado ao seu parceiro, mas também entre outras equipes da Fórmula 1 que também vem desenvolvendo os carros. E a gente sabe, isso no fim das contas pode ser sim um motivo para ameaçar a equipe Red Bull e também acabar dando a oportunidade da Mercedes em se aproximar um pouco mais da equipe austríaca. Jacques Villeneuve, campeão da Fórmula 1 de 1997, também falou um pouco mais sobre essa situação no blog que ele tem ali, onde ele fala sobre a Fórmula 1 em alguns artigos específicos. Aparentemente, ele consegue analisar o RB18 como um carro que foi projetado especificamente para Max Verstappen, que cumpre os pré-requisitos que o piloto holandês acaba colocando na equipe para que o carro seja veloz para as condições dele especificamente. Aparentemente, o próprio carro da Red Bull é sim tendencioso para o lado de Max Verstappen e isso não tem como negar, segundo Jacques Villeneuve. O carro parece estar inclinado para o lado de Verstappen. Pérez está passando por um momento difícil desde que o carro foi ajustado, como se o carro funcionasse melhor com o estilo de pilotagem de Verstappen. Antes era o contrário. Isso pode ser porque Verstappen está mais envolvido. Não é o caso de as pessoas dizerem, agora vamos desenvolver as melhorias para que Verstappen conduza melhor e Pérez não. No fim das contas, Jacques Villeneuve ameniza a situação dizendo que talvez essa forma da Red Bull, ou pelo menos como a equipe está lidando com a possibilidade ali de Max Verstappen ser campeão, esteja se influenciando como o carro é construído de uma forma geral. Segundo Jacques Villeneuve, como você mesmo pôde ver nessa entrevista, Max Verstappen talvez esteja mais envolvido com o desenvolvimento do carro. Mas o ex-piloto canadense também diz: Max Verstappen é uma máquina e ele é capaz de levar resultados independente do que aconteça. E essa situação específica também pode ter sido sim um contrapeso importantíssimo para que a Red Bull modificasse o tipo de atualização do RB18. Max é uma máquina, não é normal. Ele nem está cansado, acho que nem precisa de férias. Está conduzindo incrivelmente bem este ano. E a equipe também não comete erros. E se algo der errado, ele e a Red Bull garantem as melhores condições para corrigir. O que a gente sabe é que o que acontece realmente no fim das contas
é que a Red Bull vai privilegiar, beneficiar o piloto que estiver à frente no campeonato. Max Verstappen, de certa forma, já que foi contratado pela equipe austríaca na principal intenção de ter sim uma certa vantagem quando comparado ao próprio Sérgio Pérez. Nós sabemos que é assim que funciona a Fórmula 1. Regimes de primeiros e segundos pilotos. E é esse o diferencial que a equipe tem, ou melhor dizendo, a categoria tem com relação ao que acontece no decorrer dos anos da categoria. E assim Max Verstappen tem sim que ter algum tipo de privilégio. Muito provavelmente, se Sérgio Pérez tivesse conseguido ultrapassar Verstappen no início do ano, ainda assim a equipe iria beneficiar o piloto holandês, levar atualizações que se comportassem melhor com seu estilo de pilotagem do que o do próprio piloto mexicano. Mas o que mais preocupa com isso tudo é como a Red Bull vai conseguir balancear o acerto do carro ou até mesmo as atualizações. Como nós pudemos perceber no início do ano, quando as atualizações não eram tão boas assim para Verstappen, nós podíamos ver o piloto holandês sofrendo um pouco mais com Charles Leclerc, Carlos Sainz e talvez às vezes até mesmo com alguns pilotos da equipe Mercedes. Depois que as atualizações vieram e ele conseguiu se adequar um pouco melhor ao RB18, nós pudemos perceber que ele se distanciou um pouco mais. Agora a distância está novamente diminuindo, justamente porque as outras equipes rivais estão conseguindo se atualizar mais rapidamente. Mas será mesmo que atualizando esse carro para o estilo de Sérgio Pérez, como disse o próprio Christian Horner, essa seria a melhor solução? Será que talvez não atrapalharia Max Verstappen e iria ser um tiro no pé da Red Bull e a possibilidade da Mercedes, por exemplo, ascender no campeonato? Qual que é a sua opinião sobre isso? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Eu acredito que sim, galera. Claro que atualizações geralmente vêm com a oportunidade do RB18 andar mais veloz do que antes. Muito provavelmente é isso que vai acontecer. Mas vamos nos lembrar que Verstappen geralmente perde sim em desempenho quando ele não tem o carro dos sonhos dele. Vamos dizer assim. A gente percebe que quando o carro tem uma traseira mais no chão, uma dianteira um pouco mais flutuante, Verstappen acaba sofrendo um pouco mais para se adaptar e ser veloz em diversas corridas. Esse sim é um grande problema do piloto holandês, não apenas para esse ano, mas para praticamente todos os anos em que ele pilotou na Fórmula 1. É um problemaço que Verstappen tem. No fim das contas, apesar de essas novas atualizações poderem trazer um carro mais veloz, pode ser sim que Max Verstappen acabe perdendo terreno no Campeonato Mundial de Pilotos, mas esse campeonato provavelmente não irá mudar, mas a Red Bull pode acabar perdendo sim algumas posições ali no Campeonato Mundial de Construtores em si. Como eu já disse, essa é a minha opinião sobre isso, já coloca aqui embaixo a sua também, eu quero saber o que você pensa. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações e, claro, deixar o seu like ou o seu dislike, mas sempre explicando o porquê da sua avaliação nos comentários também. E fica ligado, porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!